Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Victor Chinia, eu sou Developer Advocate aqui na IBM e eu tô aqui para falar sobre blockchain, o que é essa tecnologia e como que ela funciona nos dias de hoje, beleza? Primeiro, o que é importante você saber sobre blockchain? Existem algumas definições dentro da internet que falam sobre blockchain. Eu tento sempre simplificar e falar que blockchain ele é tipo, como se fosse um banco de dados, uma base de dados distribuídos, tá? Para quem é técnico, relaciona com banco de dados, porque basicamente você consegue registrar ou inserir dados dentro desse banco de dados, mas a grande diferença é que ao executar operações de, por exemplo, de deletar ou atualizar algum dado, você consegue efetivamente fazer essa operação, mas que nada impede, nada remove todo o seu histórico. Então, por isso que é interessante você relacionar bastante, para quem conhece, com o livro contábil. Porque o livro contábil é aquele livro preto que muitas empresas têm, basicamente onde você tem registros, né, contábeis, por isso que tem o nome de contábil, e ali o operador, né, a pessoa responsável por estar registrando aquele livro, ele basicamente vai inserindo os dados dentro do livro, ele vai anotando e você sempre tem acesso ao dado mais atualizado. Tá? Assim como o blockchain, você tem acesso ao dado atualizado, no blockchain a gente pode dizer que é o que a gente chama de world state. Tá? Aqui você consegue acessar o dado mais atualizado, que pode ter diminuído um saldo, pode ter aumentado, pode ter modificado, pode ter removido, mas nada impede de você ver todo o seu histórico. Então, apesar de ter sumido alguma coisa ali, se você olhar no histórico, né, o que a gente chama de lastro, você consegue ver aquele dado sendo modificado ao longo do tempo. Então, se você comparar o estado atual com o estado anterior, você consegue entender se foi feita uma operação, às vezes, de remoção, de atualização, de inserção. Certo? Então isso é bem legal você comparar esse livro contábil, tá? Para quem conhece. Então basicamente a gente pode falar que ele é essa base de dados imutável e distribuído, tá? Então é bem legal que quando você trabalha com bastante transações você consegue ter um histórico bem interessante das mudanças durante o tempo, beleza? E como que a gente relaciona com essas redes que a gente sempre vem falar, né? Das criptomoedas, bitcoins. Hoje existem dois tipos de redes, né, muito bem conhecidos, as redes de blockchain permissionadas e as não permissionadas. As não permissionadas é o que a gente pode falar exatamente das criptomoedas, tá? As criptomoedas nada mais são do que uma rede não permissionada. Então, Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA são criptomoedas, ou seja, são redes não permissionadas, tá? Ele utiliza uma rede não permissionada. Qual que é o ponto forte, fraco? Basicamente ele é uma rede onde qualquer pessoa consegue entrar e qualquer pessoa consegue participar dessa rede. E nisso você tem uma questão de abertura para qualquer um entrar, mas você tem algumas desvantagens que basicamente você não tem visibilidade de todos os participantes da rede, então você não sabe, eu posso saber que você está na rede, eu posso saber que aquele amigo está na rede, mas eu não sei quem, a lista completa de todos os participantes da rede. E nisso também acaba atrapalhando num quesito onde o dado registrado ali dentro, ele não eu não consigo esconder alguns dados sensíveis que poderia estar passando entre eu e você. Ele sempre vai estar compartilhado e acessível, para qualquer um dentro dessa rede acessar, tá? E aí essa questão de não ter essa visibilidade, essa transparência e você ter essas questões de dados sensíveis que podem estar ali dentro e que você não quer que todo mundo tenha acesso, acaba atrapalhando o uso, né? Então ele não é muito apropriado para esse tipo de trabalho. O que acaba fazendo com que você utilize uma rede permissionada, tá? O que a gente pode chamar de permissionada ou privada. O que mais ou menos é essa rede permissionada? É uma rede onde eu, como dono dela, eu consigo convidar participantes dentro dessa rede, então eu sei exatamente quem está aqui dentro. Ele é uma rede onde cada participante sabe todos que estão dentro da rede, ele tem visibilidade total, dos participantes, e que, ao contrário da rede pública ou não permissionada, se eu transferir um dado, enviar um dado para você, obrigatoriamente eu consigo, não é obrigatoriamente, mas eu consigo setar isso para deixar um dado público, ou eu consigo esconder alguns dados sensíveis para os demais participantes da rede. Então eu tenho um controle maior sobre questão de dados dentro da rede. Isso facilita bastante na hora de acontecer algumas transações entre
organizações ou participantes. Por isso que a rede permissionada, né, hoje é muito utilizada por corporações, porque existe essa flexibilidade, essa transparência, e aí traz uma confiança maior para que outros participantes possam solicitar acesso da rede, participar dessa rede e até gerar negócios dentro dessa rede. Então ele roda um modelo bem diferente da rede não permissionada, né, a rede pública. E isso faz com que muitas empresas acabam pulando para dentro e adotando. Então aqui dentro da IBM, as soluções criadas pela IBM utilizam, né, essa rede permissionada. Então facilmente você consegue ver vários casos de uso do Hyperledger Fabric, que é a tecnologia que roda por debaixo do pano do serviço de blockchain da IBM, né, o IBM Blockchain Platform, ou que a gente chama de IBP. Mesmo para o serviço, mesmo para o plugin de VS Code que existe, para você conseguir criar o seu primeiro smart contract, você consegue utilizar rodando em cima de uma rede de Hyperledger Fabric, tá? Para quem não sabe, Hyperledger Fabric ele é mais uma tecnologia, um framework dentro de uma organização chamada Hyperledger. O Hyperledger ele foi criado pela IBM há uns anos atrás e foi doada para a Linux Foundation para tocar esse projeto. Então ele é um projeto open source, e o legal é que o serviço, né, eu já falei para vocês, os serviços da IBM utilizam Hyperledger Fabric. Então é legal que à medida que a tecnologia vai evoluindo, o framework vai evoluindo, os serviços vão evoluindo junto, tá? Não é só a IBM, existem outras organizações que participam dessa organização, mas é bem interessante você ver diversos frameworks criados e até ferramentas de desenvolvimento que ajudam bastante você a criar vários tipos de redes, tá? Tá certo? E falando nisso, falando sobre smart contracts, né, que acabou virando bastante um buzzword igual blockchain, o que é esses smart contract? O que é esse chain code? Basicamente, para quem não conhece, a gente fala que é um modelo de negócio aplicado dentro da sua rede. Então, por exemplo, apesar de você configurar vários componentes dentro da rede permissionada, como o order, o MSP, os channels, a wallet, os peers, você implementa a regra de negócio exatamente no chain code, né? Muitas pessoas chamam de smart contracts, algumas pessoas chamam de chain code. Prefiro chamar de chain code, que ele já é muito mais próximo do que é realmente aplicado na prática, tá? Então, quando você quer aplicar um modelo de negócio, você aplica isso dentro do chain code. Então, eu sei quais são os assets transferidos, né, ou transacionados, e eu também tenho a visão do quais são as operações permitidas dentro da rede. Então, eu posso falar que eu posso ter somente um CRUD, né? Para quem gosta de um CRUD, create, read, update, delete, e para quem quer adicionar mais funcionalidades, mais operações, o chain code é onde você faz tudo isso. Ele é encapsulado e colocado dentro da rede. Então é legal que, falando de modelo de negócio, falando disso aplicado na tecnologia, o chain code ele entra para ajudar bastante nisso. E é isso, pessoal. Eu acho que os conceitos ficaram um pouco mais claros para que vocês possam continuar no desenvolvimento aí do teu primeiro smart contract, do seu primeiro chain code. E não esquece que essa aqui é uma série de vídeos onde eu estou explicando desde a teoria até a prática de como funciona essa tecnologia. Então vocês vão ver que vamos desenvolver isso na prática e mostrar como que você consegue até gerar o teu histórico. Então isso é muito interessante para caso vocês queiram ver como realmente funciona. Então se você fizer várias operações de deletar, de adicionar, de atualizar, vocês vão ver que nada disso vai impedir de ter um histórico, tá certo? Então isso é legal para caso você queira analisar quais foram os tipos de operações feitas dentro da rede. É legal que você consegue fazer essa análise através do histórico. E é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima e até lá. Valeu!